Olá! 2022 tem sido um ano de altos e baixos para as economias globais. A guerra entre Rússia e Ucrânia colocou tanto a Rússia quanto a Europa em uma recessão. A China já está enfrentando uma crise econômica devido tanto à Covid quanto a problemas imobiliários. E aqui na Índia já vimos o valor de uma moeda subir e descer como nunca antes, e o mesmo acontece com as principais moedas em todo o mundo. Além disso, agora os Estados Unidos parecem estar caminhando para uma recessão, e isso enviou ondas de choque em todo o mundo. Por quê? Porque a maior economia do mundo testemunha uma recessão. Isso vai ter um efeito cascata nas economias de todo o mundo, incluindo a Índia, especialmente considerando o fato de que a América é o maior parceiro de exportação da Índia. Neste estudo de caso, vamos entender por que todos acreditam que a América está rumo a uma recessão? Como isso afetará a economia da Índia? O que você pode fazer como investidor para se beneficiar desta recessão? E mais importante, quais são os materiais de estudo para ajudá-lo a entender esta próxima recessão econômica? Este vídeo é apresentado por Vested, mas mais sobre isso no final do vídeo. Para compreender o impacto da recessão nos Estados Unidos da América, é preciso primeiro entender o que é recessão. E o fato divertido é que não existe uma definição absoluta para recessão. Uma recessão é um conceito subjetivo, determinado por diferentes parâmetros por diversas entidades. Mas duas das definições mais populares são: número 1, é a recessão técnica, que é quando há 2 trimestres consecutivos de contração do produto interno bruto, com a economia dos Estados Unidos da América encolhendo 0,6% e 1,6% nos últimos 2 trimestres. Tecnicamente, o país já está em recessão. E se você se lembra, o mesmo aconteceu durante a coronavírus. A segunda definição é na verdade definida pelo Bureau Nacional de Pesquisa Econômica, que determina a recessão com base em múltiplos parâmetros. E isso inclui o emprego doméstico, renda pessoal, consumo, despesas, produção industrial, etc. Assim, múltiplas definições de recessão existem de acordo com diferentes órgãos. Mas, o fato curioso é que literalmente não há uma maneira fixa de determinar quando e quão ruim será uma recessão, porque depende de inúmeros fatores que nem mesmo as pessoas mais inteligentes do planeta conseguem prever. Então a questão é, como diabos nós antecipamos uma recessão? E o que podemos fazer para proteger nossa riqueza? Bem, dentre os muitos métodos, existe um pelo qual os economistas chegaram mais perto de prever uma recessão. Pesquisas indicam que, se tivéssemos analisado corretamente este gráfico, poderíamos ter antecipado todas as grandes recessões dos últimos 50 anos. Este gráfico do qual estou falando é chamado de curva de rendimento, que não é nada mais que o gráfico das taxas de rendimento dos títulos, eu acho. Sua curva tem sido um obstáculo? Curva de rendimento invertida, yikes, curvas de rendimento invertidas podem frequentemente, mas nem sempre, prever recessão. A inversão da curva de rendimento que ocorreu no passado e como isso foi um precursor de uma recessão. Não é uma pré-condição para uma recessão, mas é um sinal. Agora olhe para essas barras vermelhas, essas são recessões. A curva de rendimento é o gráfico. Observe o fato de que ele cai antes de cada recessão. Se já tem conhecimento sobre o conceito de título, avance para este momento. Para os que não sabem, segue uma explicação simplificada. Um título é um empréstimo ao governo. Se o governo indiano precisa de 100 crores para construir uma ponte, pode pegar emprestado do povo indiano ao invés de ir ao Banco Mundial. Agora, obviamente uma pessoa não pode dar ao governo 100 crores de rúpias, certo? O governo dividirá esse título de 100 crores em 10.000 unidades cada uma, valendo 1 lakh de rúpias. Como o governo não consegue atingir todos os cidadãos simultaneamente, venderá 5.000 unidades a 2 bancos. Housing Development Finance Corporation e Industrial Credit and Investment Corporation of India comprarão as unidades por 50 crores de rúpias cada. E então, eles venderão para seus clientes a 1 lakh de rúpias por unidade. Então, quando 10.000 pessoas compram uma unidade deste título, elas essencialmente emprestaram ao governo 1 lakh de rúpias cada e 100 crores de rúpias coletivamente através do Housing Development Finance Corporation Limited India e Industrial Credit and Investment Corporation of India. E em troca, o governo garante que após 1 ano devolverá esse dinheiro com um juro de 3%. Então, após 1 ano, o governo pagará aos seus investidores o lakh de rúpias mais 3% de juros, que equivale a 3.000 rúpias. É assim que o mercado ideal de títulos se parece. Agora, a pegadinha aqui é que quanto mais tempo você mantém esse dinheiro no governo, mais juros eles lhe darão. Por exemplo, um título de 2 anos pode pagar 3% de juros, enquanto um de 10 anos, 7%. E é aqui que entram as forças de oferta e demanda, onde as taxas de juros de curto e longo prazo começam a flutuar. Por exemplo, um título de 3 anos é vendido por 100 rúpias, unidade a 3% de juros, assim como um título de 10 anos pelo mesmo valor de 100 rúpias, unidade. Por ser um título de longo prazo, tem taxa de juros de 5%. Então, se você investir 100 rúpias em um título de 3 anos, você receberia 3 rúpias de juros e 5 rúpias de juros para o título de 10 anos.
Ao plotar isso em um gráfico, é assim que a curva de rendimento aparece quando as unidades são vendidas a 100 rúpias cada. Agora ouça isso com muita atenção. Se ninguém estiver comprando essas unidades de 3 anos da Housing Development Finance Corporation, o que a Housing Development Finance Corporation fará? Eles diminuirão o preço da unidade para 60 rúpias. Se Rahul comprasse essa unidade, ele receberia o mesmo retorno de 3 rúpias para a unidade de 60 rúpias. Logo, 3 rúpias de juros em 100 rúpias equivalem a 3%, mas em 60 rúpias representam 5%. Da mesma forma, se houver muita demanda pelas unidades de títulos de 10 anos, então o Housing Development Finance Corporation aumentaria o preço desta unidade para 120 rúpias. Contudo, um juro de 5 rúpias em 120 rúpias com retorno de 5 rúpias representa uma taxa de juros de 4,16%. Então você vê o que aconteceu? Devido às forças do mercado, o interesse de um título de curto prazo se tornou maior do que o de longo prazo. Como resultado, a curva de rendimento se inverte. Quando o rendimento de um título de 3 meses supera o de um título de 10 anos em todo o mercado, disse que a curva de rendimento se inverteu. E todas as vezes que isso aconteceu nos últimos 50 anos, vimos uma recessão. E agora é assim que a curva de rendimento se parece. Neste gráfico, vemos a situação de 2007. Em janeiro de 2007, o rendimento de um título de 3 meses era de 5,11%, enquanto o de 10 anos era de 4,76%. Foi aqui que a curva se inverteu. E vimos a recessão de 2008. Igualmente, em 2000 presenciamos a explosão da bolha da internet. E agora estamos novamente chegando muito perto. O título de 3 meses rende 3,19%, título de 10 anos está a 3,45%. Então está muito perto de inverter. Agora, se esse rendimento de 3 meses for superior ao rendimento de 10 anos, a possibilidade de uma recessão é quase certa. É isso que a curva de rendimento nos diz sobre a próxima recessão. Além dessa correlação, há vários fatores indicando uma recessão próxima. Inflação nos Estados Unidos da América atinge recorde de 9,1%, preços do petróleo sobem, produto interno bruto desacelera e preços do cobre caem. Portanto, além da recessão técnica, podemos estar olhando para uma recessão pesadelo no fim de 2022 ou início de 2023. Essa é a razão pela qual há tensão em todos os lugares no mercado. Então agora, a questão aqui é, como essa recessão afetará a economia indiana? E como investidores, o que devemos fazer para proteger nossa riqueza? Bem, toda vez que ocorre uma recessão, senhoras e senhores, a inflação sobe e o governo federal aumenta a taxa de juros do empréstimo. Hoje, o Comitê Federal de Mercado Aberto aumentou sua taxa de juros política em 3/4 de um ponto percentual e antecipamos que aumentos contínuos serão apropriados. O Federal Reserve divulgou na quarta-feira que as taxas de juros subirão 3/4 de ponto percentual. Esse é o maior aumento desde 1994. Federal Reserve hoje fazendo um movimento sem precedentes para tentar conter a alta dos preços, aumentando as taxas de juros. Federal Reserve anuncia decisão sobre aumento de taxas de juros. Sempre que ouço notícias de aumento da taxa de juros pelos federais, me pergunto por que esse reajuste de uma taxa aleatória de um banco americano é tão relevante para a economia indiana? Você deve ter se perguntado o mesmo, certo? Bem, como se vê, isso tem um impacto direto em algo chamado operação de carry trade de moeda, que então afeta o valor da nossa moeda, que por sua vez afeta nossas importações, eventualmente tem um efeito cascata na nossa economia. Então, o que é essa operação de carry trade de moeda que causa esse efeito dominó? Vamos tentar entender isso com uma história, como de costume. Parsh é um bilionário buscando lucro com operações de carry trade de moeda. Então é isso que ele faria. Primeiramente, ele verificaria as taxas de empréstimo nos bancos dos Estados Unidos da América e verificaria o mercado de títulos na Índia. Então, se os bancos dos Estados Unidos da América estão emprestando a 2% de juros e os títulos indianos estão rendendo 4% de juros, é um mercado adequado para a operação de carry trade de moeda. Então, Parsh aplicará sua estratégia. Então, em seu primeiro passo, Parsh pegará emprestado $1 milhão do Banco dos Estados Unidos da América. Em segundo lugar, ele converteria esse $1 milhão em rúpias, o que equivaleria a 8 crores de rúpias indianas ou 80 milhões de rúpias indianas. Ele converteria esse $1 milhão em rúpias, o que equivaleria a 8 crores de rúpias indianas ou 80 milhões de rúpias indianas. E então, ele investiria esses 8 crores de rúpias no título indiano e o deixaria lá por um ano. Após um ano, ele receberia 8 crores de rúpias com 4% de juros, totalizando 8,32 crores. Agora, ele converteria esse valor para dólares, o que equivaleria a dólares 1,04 milhão. Note que ele apenas paga 2% de juros ao banco americano, ou seja, dólares 1,02 milhão. Ele pagaria ao banco americano 1,0. 2 milhão dos 1,0, 4 milhão ganhos no mercado de títulos indiano, mantendo 0,02 milhão como lucro na moeda indiana. Isso é o quê? 16 lakh de rúpias? Então você vê que simplesmente girando o dinheiro, Parsh conseguiu fazer 16 lakh de rúpias.
Investidores estrangeiros movimentam seu dinheiro nos mercados internacionais e lucram com o carry trade de moedas. E se você observar, esse carry trade de moedas foi possível devido à diferença na taxa de juros cobrada pelo Banco Americano versus o juro que está sendo dado pelo mercado de títulos indiano. E agora vamos ver o que acontece se o Federal Reserve aumentar a taxa de juros. Então, se o Banco Americano cobrar 3% de juros, o que ocorrerá? Parse pagará dólares 1,03 milhões, reduzindo seu lucro para dólares 10 mil, equivalentes a 8 lakh de rúpias. Além disso, se o valor da rúpia depreciar de 80 para 82 rúpias quando ele converter seus 8,32 crores em dólares, ele terá apenas dólares, 1,01 milhão. Porém, com a taxa de juros do Fed em 3%, Parse precisa pagar 1,03 milhão ao banco, tornando o carry trade de moeda um negócio perdedor para ele. Então, a moral da história é que quando o Fed aumenta a taxa de juros, o carry trade de moeda se torna arriscado. Investidores começam a transferir dinheiro do mercado de títulos indiano para o mercado dos Estados Unidos da América ou outro país. E quando milhares desses investidores começam a abandonar o mercado de títulos indiano, a demanda pela moeda indiana diminui. Como resultado, isso se torna um fator importante pelo qual o valor da rúpia diminui. E se o valor da rúpia diminuir, o que acontece? As importações se tornam mais caras, as margens de lucro se tornam mais estreitas em todas as indústrias dependentes de importação. Consequentemente, o aumento do custo dos produtos pode gerar um efeito cascata na economia. É assim que o carry trade de moedas afeta o valor da nossa moeda e afeta a nossa economia. É por isso que as manchetes muitas vezes afirmam que até a Reserva Bancária da Índia precisa ocultar as taxas de juros para controlarmos o valor da nossa moeda. Essa é a primeira forma principal de uma recessão nos Estados Unidos da América impactar a economia indiana. Em segundo lugar, temos a super importante indústria de TI. Vocês sabiam que a indústria de TI é uma das mais importantes para a Índia, contribuindo com cerca de 8% para todo o produto interno bruto da Índia e emprega cerca de 5 milhões de pessoas. A indústria de TI indiana é extremamente dependente dos Estados Unidos da América e da Europa, responsáveis por cerca de 86% das receitas das empresas indianas de TI no ano fiscal de 22. Então, agora que a Europa já está enfrentando uma crise, se os Estados Unidos da América também enfrentarem uma recessão, o efeito cascata será sentido na indústria de TI indiana. Agora, a maioria das pessoas aqui pode dizer que haverá demissões e a indústria de TI indiana perderá dinheiro, certo? Bem, se eles te disserem isso, você precisa entender que eles não compreendem o poder do software de forma alguma. Em palavras simples, o software nos negócios é como a água para a vida. Mesmo que você seja pobre, você economizará todo o dinheiro do mundo apenas para comprar água. E no pior dos casos, você consumirá menos água, mas nunca poderá cortá-la completamente da sua vida. Da mesma forma, o software é tão importante para os negócios que você simplesmente não pode parar de usar o software. Tudo o que você pode fazer é apenas reduzir a expansão ou pausar a compra de novos softwares. É isso. Então, no nosso contexto, as empresas de TI podem parar de expandir rapidamente, podem experimentar uma desaceleração do crescimento, mas definitivamente não verão uma perda, porque o software para os negócios é como a água para a vida. Ao analisar a Infosys, apesar do crescimento das receitas durante a coronavírus, suas margens operacionais caíram de 25% em 2015 para 21% em 2020. E novamente, após um aumento, está caindo. Isso se deve à alta taxa de atrito que a indústria está enfrentando agora. Então, quando a recessão chegar, os salários dos profissionais de TI podem não aumentar tanto quanto estão aumentando hoje. Por fim, veremos um impacto drástico em nossas vendas de mercadorias para as quais temos grandes clientes tanto na Europa quanto nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações da Índia, sendo responsáveis por 16 a 18% do total. Uma recessão nos Estados Unidos da América resultará em menos exportações da Índia. Na verdade, em tempos econômicos, Rafiq Ahmed, que é o presidente de uma das maiores empresas de fabricação de couro na Índia, diz que novos pedidos do verão de 2023. Houve uma redução de 15% no volume e os pedidos para o inverno de 2023 diminuíram de 20 a 25%. Ademais, a indústria de vestuário enfrenta situação similar. Finalmente, a recessão nos Estados Unidos da América causará problemas nos mercados indianos, como escassez de financiamento para startups e demissões. Talvez você tenha notado, investidores estão direcionando startups para a rentabilidade. E, se há alguma startup que está muito longe da rentabilidade, ela está demitindo funcionários, ou essas empresas estão indo à falência. Como já discutimos em um episódio anterior, deixo um link na descrição para entender a crise de financiamento de startups na Índia. A propósito, não é como se tudo estivesse ruim. Quando ocorre uma recessão, os preços do petróleo tendem a cair durante uma recessão. Então, se os preços do petróleo caírem durante esta recessão, se o governo for gentil o suficiente, podemos ver os custos de combustível diminuírem. Então isso poderia agir como um contrapeso para a inflação no país por causa do custo do transporte e do custo dos bens, ambos irão diminuir. Da mesma forma, espera-se que os preços das commodities caiam ainda mais.
Se a desvalorização da rúpia estiver controlada e não houver guerra impactando os preços, a Índia pode se beneficiar novamente do baixo custo das importações. Como uma recessão nos Estados Unidos da América impactará a economia da Índia? Apesar de tudo o que abordei, mal toquei na superfície. Devido ao excesso de informações deste episódio, os links para materiais de estudo que auxiliam a compreensão dos impactos da recessão dos Estados Unidos da América na economia indiana estarão na descrição. Enquanto a maioria de nós fica extremamente ansiosa sobre onde investir durante uma recessão ou como proteger sua riqueza, eu tenho que te dizer, mesmo que eu não seja um especialista em finanças, minha estratégia tem sido muito simples e super eficaz. Eu simplesmente invisto em bons fundos de índice gerenciados por bancos conceituados. É isso. Então, em vez de esperar pelo momento perfeito, eu diria para continuar investindo em pequenas parcelas e automaticamente seus riscos serão equilibrados à medida que a recessão vem e vai. Com a Vested, é possível investir em fundos de índice no mercado de ações dos Estados Unidos da América. Como você viu, todas as principais ações já estão em baixas recordes. A Vested oferece acesso a mais de 1.500 ações ETFs e uma seleção de ações denominada WES. Ele permite que você faça investimentos fracionados, onde você pode comprar ações da Apple, Google ou Tesla por apenas $1. A vantagem é que seguem o esquema LRS do Reserva Bancária da Índia, garantindo os FIVs mais baixos. A Vested utiliza criptografia de 256 bits e Secure Sockets Layer para garantir a segurança dos dados dos usuários. Então, se isso parece útil para você, baixe o aplicativo Vested usando o link exclusivo na descrição e receba $10 em sua conta para começar sua jornada de investimento com Vested. Passando para os materiais de estudo, a primeira coisa que estou anexando é um artigo de pesquisa sobre a curva de rendimento e a recessão. E este artigo lhe dará uma compreensão aprofundada da correlação desses conceitos. Em segundo lugar, estou anexando o próprio vídeo da Think School, que mencionei anteriormente no episódio, que fala sobre a bolha de startups na Índia. E além disso, estou anexando o e-mail vindo da própria Sequoia Capital, que alertou os fundadores sobre os tempos difíceis pela frente. E em terceiro lugar, estou anexando um artigo de pesquisa da Universidade Kellogg's, que ajudará você a entender o conceito de carry trade de moeda em detalhes. Então dê uma olhada neles e me diga o que você acha nos comentários. É tudo por hoje, pessoal. Se você aprendeu algo valioso, por favor, certifique-se de apertar o botão de curtir para deixar o YouTube feliz. Para mais estudos de casos empresariais e políticos perspicazes, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado por assistir. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.